Sem Papas na Língua, com o professor Dionísio da Silva. Oferecimento Editora Almedina, com os livros do professor Dionísio da Silva, nas principais livrarias ou na almedina.com.br. Professor Dionísio da Silva, mestre, por favor, ouvinte querido, leia os livros de Dionísio da Silva. Faltou só uma coisa, Andreasa. Eu vi as bruxas Que isso? É Raul? Toca Raul? Então, mas antes de ouvir Raul, leia o professor Dionísio. Tem vários livros. Romancista de mão cheia. Professor Dionísio, por que nós estamos ouvindo Raul? Sempre é dia de ouvir Raul Seixas, para quem gosta, mas por que estamos ouvindo Raul Seixas, professor Dionísio? Bom dia. Bom dia, Andreasa. Bom dia, Pinho. Bom dia, ouvintes. Nós estamos ouvindo Andreasa porque a Jade escolheu uma bela trilha sonora para o assunto. Nós vamos falar de bruxa. Olha. Não é? E de mariposa e de plebiscito, porque o Rodolfo pediu o plebiscito aí, incluiu na pauta, não é? Sim. E nós vivemos um tempo, Andreasa, característico dessas grandes tragédias, desses eventos de magnitude como a peste, em que não se tem o bom senso, às vezes se abandona o bom senso e se procura onde não está a causa desses fenômenos, né? Então, daí começa uma caça às bruxas, não é? Atribuir a poderes mágicos que uma pessoa tem sobre as outras, ou agora, no caso, uma nação tem sobre as outras, né? Sim. Mas a palavra bruxa, professor, eu gosto daquela música, minha filha canta, puxa, puxa, puxa o rabo da bruxa. E aí, professor? Pois Andreasa, bruxa vem do latim plutia. Esse plutia aparece ainda no Satyricon, aquele livro que o Fellini adaptou para o cinema e fez um belo filme, não é? Sim. Que é escrito pelo Petrônio no século I da nossa era. Ele designou plutia com essa composição plus, mais, e tia, do verbo tire, saber, que é o mesmo étimo de ciência, aquelas mulheres em tom de deboche que sabiam demais. O que elas sabiam demais? Elas faziam poções mágicas, que diziam mágicas, para melhorar o apetite, inclusive a libido, não é? Sabiam filosofia, mas daí, por se dedicarem ao saber, eram debochadas. E quando passou ao português, a palavra, os primeiros registros são do século XVI, então 15 séculos depois, tinha mudado de significado, Andreasa. Já designava a pessoa com poderes mágicos, também a pessoa meiga, porque, veja, meiga veio do latim mágica, meigo, veio do latim mágicos também, mas também aquela pessoa que, tendo poderes extraordinários, sobrenaturais, usava esses poderes para praticar o mal. E o meio de transporte delas nós sabemos, né, todos, é a vassoura. E para que ela fosse odiada, essa figura, então se representava essa mulher, essa bruxa muito feia. Mas bruxa é também o nome desse inseto aí que adora a luz noturna, é atraído pela luz noturna, que é a mariposa, né? Exatamente. De onde vem, professor? Eu vi aqui na pauta mariposa, falei, pois é, mariposa, a gente vê mariposa, banal. Mas e a palavra, a origem dessa palavra, professor? Essa é muito simples, há vários nomes de pessoas em algumas palavras, mas mariposa não está tão evidente, né? Se você pegar, assim, a biografia, nicotina, o sobrenome da pessoa está ali, mas mariposa não. Pois é, mariposa quer dizer literalmente em espanhol
Mariposa quer dizer Maria, posa, Olha. aterrissa, se fosse o caso. Esse é a origem. Que coisa. E ela designa não só o inseto que procura a luz, mas também há uma joia, tipo um broche, né? Que as mulheres usam como enfeite, designa uma ferramenta para se trabalhar no açude, um tipo de um utensílio assim de cavar lá a terra, e também como a mariposa essa borboleta da noite que é atraída pela luz, o ambiente em que ela mais é vista é à noite, atraída pela luz, passou a designar também a prostituta. Ah, olha. Não sabia disso não, professor. Tem muitas canções, Andreasa, chamando a mulher de mariposa para xingá-la. No fundo, é uma forma não tão delicada de chamá-la de prostituta, né? Professor, vamos falar da expressão ou antes tratamos da palavra plebiscito? Como o senhor prefere? Vamos falar de plebiscito já, porque é muito simples. Plebiscito é uma instituição do direito romano, já havia na antiga Roma, consultar a plebe. Então, esse plebiscito veio do latim, formado pela palavra plebis, que designa a plebe, mas não é assim ainda o populus, né? Porque o populus romano já está organizado, é a plebe enquanto multidão. É desse mesmo étimo de plenitude, de plural, de plétora, quer dizer, tem muita coisa, então tem muita gente, isso é a plebe. Para saber o que essa muita gente pensa, é que se faz um plebiscito. Este cito é o mesmo étimo da segunda palavra, do segundo componente da palavra bruxa, e como vimos é plútia, e esse tia é de tire, então esse cito é de saber também, saber o que a plebe pensa, plebiscito. Maravilhoso, professor. E as expressões aqui, voltando ao terreno das bruxas, não que plebiscitos não possam ser usados por bruxos, muitas vezes, caça às bruxas e a bruxa está solta, professor Dionísio. Olha, Andreasa, a origem da expressão caça às bruxas é radicada no século XV. Na antiguidade as bruxas existiram, havia algum tipo de punição, mas não era deste modo. No século XIV, prosseguiu no século XV, por causa da peste negra, ninguém sabia direito a origem daquela peste negra, a causa, então passaram a atribuir esta peste a pessoas, né? E essas pessoas foram caçadas como bruxas. Este costume não irrompeu ali, mas se consolidou ali. Já se culpavam pessoas por tempestades, trovoadas, colheitas más e tal, e as queimavam, né? O castigo era fogueira, mas ali foi institucionalizado. Então, quando surgem esses contextos, como estamos vivendo hoje, a tentação é muito grande de partir para uma caça às bruxas, porque é o caminho mais fácil, né? A caça às bruxas termina depois num bode expiatório. Você diz, não, o culpado deste negócio, o culpado deste mal é fulano, é esta pessoa, agora no caso é aquele país. E isso, naturalmente, como naqueles tempos antigos, evita a ciência. É mais difícil você descobrir a causa de um fenômeno. É muito mais fácil você atribuir a poderes sobrenaturais, a poderes mágicos e, sobretudo, a desafetos, não é? Ô professor, e o tão usado, né? Os dois são muito usados, as duas expressões são muito usadas. A bruxa está solta. Por exemplo, aqui na Band News FM, eu tropeço aqui, Jéssica Santos deixa o microfone cair ali, Cristiano Pinho perde o áudio, a gente vai dizer, a bruxa está solta, não está dando certo. Em vez de assumirmos a culpa, botamos a culpa na bruxa, professor Aqui Dionísio? no Rio são várias bruxas soltas, vou te contar. Não, as bruxas moram aqui. As bruxas estão soltas. As bruxas estão soltas, professor.
As bruxas estão soltas e são feias, né? Neste caso, a expressão também mudou de significado a palavra bruxa, né? Porque a bruxa designava, originalmente, as bruxas não eram feias, eram mulheres bonitas. Pode ver que aquelas bruxas de Salem, executadas, acusadas de feitiçaria, eram lindíssimas, né? Até porque a bruxa não é boba, né, professor? Se ela tem o poder em suas mãos, ela vai repaginar a sua beleza se for necessário, né? Mas é claro, Pinho, muito bem observado. E ela também vai fazer as poções amorosas e vai garantir que com aquela garrafada você conquista aquilo que você quer, seja a ruína do inimigo, seja a libido para você, inclusive garante que é afrodisíaco. A bruxa procura atender o que lhe pede. Mas a bruxa está solta quando designa uma situação em que você não tem uma causa explicativa para o que acontece, então você atribui a causas sobrenaturais. E como a bruxa pagava o pato, não é, de todas as coisas ruins cujas causas desconhecíamos, a humanidade desconhecia, essa expressão se consolidou para indicar qualquer situação em que começa a acontecer coisas muito ruins, desde pequenas até grandes coisas, mas ruins, né? Eu acho que o Andreasa gostou de tropeçar aí quando chegou, né? No exemplo que ele usa. E você não tem a quem atribuir, não pode atribuir aquelas belas moças que estão aí no estúdio, nem sequer ao Pinho, então você tem que acreditar nas bruxas mesmo. Que coisa, professor, que aula você nos deu hoje, mestre. É sempre assim, não é nenhuma novidade. Nossos ouvintes estão vibrando aqui com essa sua explanação, sempre bem-vinda, sempre pontual, sempre brilhante. Obrigado, professor Dionísio. Ia lá. Raul. Professor, um beijo grande, tá? Até semana que vem.